Beleza, pessoal, fazer um vídeo rápido só para te dar uma direção em relação ao seguinte. Algumas leis, e essa lei cai muito nos concursos públicos, a 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, as bancas brincam muito com estas leis e elas pedem o que? As exceções. Então eu não vou ler toda a lei, esse vídeo não é para você que está num nível mais avançado de estudo, não é para você que já conhece perfeitamente a lei, esse vídeo é para quem está chegando, está começando a estudar e precisa gravar, precisa reter mais a questão das exceções, que as bancas vão muito, o CESP vai muito na exceção. Então você lê um texto, você lê um texto da lei, um artigo da lei, e aí você lembra, a sua memória fotográfica lembra daquele texto, daquele artigo. Mas aí a exceção, às vezes ela fica meio nebulosa. E eu vou fazer esse vídeo aqui só com essas exceções, as exceções mais aparentes. Se você já conhece a lei, não veja o vídeo, passe para outro vídeo, vá fazer outra coisa. Agora você que está começando a estudar, está começando a se familiarizar e não conhece essa lei ainda, assista o vídeo. Então primeiro, para a gente achar as exceções, a gente dá um Ctrl F, bem básico o vídeo, tá pessoal? Escreve a palavra salvo, e aí você vai ter que, temos 16 ocorrências para a palavra salvo. Então vamos ler essas ocorrências, lembrando, é bom você ler o caput do artigo para você entender. Vamos lá então. A administração pública obedecerá, dentre outros, A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. O parágrafo único me diz: nos processos administrativos serão observados, dentre outros critérios, o inciso segundo, que está marcado: atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização legal. Então, de regra, é vedada a renúncia total ou parcial de poder e competência, mas se houver uma disposição legal, pode acontecer a renúncia total ou parcial de poder ou competência. Vamos ler o artigo do que se trata. O administrado, artigo 3º, o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso 4º, aqui embaixo: fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então, é facultativa a representação do advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Isso aqui, pessoal, eu não estou considerando, por exemplo, uma doutrina em contrário. Se a banca te perguntar em relação ou conforme ou consoante a lei 9784, que regula o procedimento administrativo, a resposta positiva seria essa: você se faz assistir por advogado se você quiser, é facultado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei, é o que a lei está dizendo. Terceira exceção, artigo 6º, o requerimento inicial do interessado, salvo o caso em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Então, o requerimento do interessado pode ser oral, salvo nos casos em que for... O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter alguns elementos, alguns dados, mas nos casos em que for admitido, poderá ter uma solicitação oral. Então, se a banca te pergunta: o requerimento inicial do interessado sempre será escrito? Não, errado. Quarta exceção: quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o preceito legal em contrário. Então, o que esse salvo o preceito legal em contrário quer dizer? Quer dizer que então será unitário, ok? Será individual. Mas, de regra, os pedidos de uma pluralidade de interessados, que tenham conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento. 11. Artigo 11, a quinta exceção: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que for atribuída como própria,
salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, ali em regra, a competência é irrenunciável. Exerce pelos órgãos administrativos. Então, se exerce pelos órgãos administrativos, é que for atribuída como própria. Mas se houver uma exceção, perdão, já existe a exceção, que é o que nós estamos estudando, se houver uma previsão legal, pode haver, então, os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Sexta exceção. O caput, artigo 22, diz o seguinte: os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Olha uma exceção disfarçada, é o senão. Tá vendo o senão? O caput diz: os atos do processo administrativo não dependem de uma forma determinada, não dependem de uma forma, não tem uma forma pré-determinada, a não ser que a lei expressamente exija uma forma, ok? Então aqui é uma exceção. Parágrafo 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Então, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, ok? Mas se houver uma imposição legal, beleza? Ó, salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Sétima exceção. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então, os atos, olha só, não tem uma disposição específica. Aí o ato do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos atos administrativos e dos administrados, que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias. O prazo, então, para a prática de ato é 5 dias, mas se houver uma disposição de força maior, aí então esse prazo vai ser alongado. Aí fica o seguinte: não é um prazo próprio, não é um prazo improrrogável, beleza? É um prazo impróprio, admite prorrogação. O parágrafo único diz: prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Tá vendo aí a prova? Oitava exceção. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Então, um órgão consultivo deve ser ouvido, obrigatoriamente ouvido. O prazo é de 15 dias, mas como o prazo é impróprio, ele vai o quê? Admitir prorrogação, salvo norma específica ou comprovada necessidade de maior prazo. O parágrafo 1º diz: se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem dele der causa ao atraso. Claro, tem que comprovar, né, isso. Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, olha aí, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Ou seja, o parecer pode não ser exigido. Tá aqui, ó, a dispensa. Então vai prosseguir e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo de quê? De responsabilizar, né, quem se omitiu no atendimento. Nona. Encerrada a instrução, artigo 44, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Então, encerrou a instrução, manifestação em 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Artigo 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir. Então, até 30 dias. Não é só... não é, por exemplo, se marcar 20 dias, a banca te perguntar, concluída a instrução, processo administrativo, a administração tem o prazo máximo de 20 dias? Não, é o prazo máximo de até 30 dias. E aí, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado, só tem que ter a motivação para prorrogar o prazo. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos.
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então o prazo é decadencial e é de 5 anos, mas se for comprovada a má-fé, aí temos a exceção para que então o ato administrativo, né, seja anulado. O parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento, beleza? E considera-se exercício de direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Vamos lá, 12ª exceção. O artigo 56, caput, diz: das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de direito. Parágrafo 1º diz: o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a considerar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. E a exceção: salvo exigência legal, a interposição do recurso administrativo independe de caução. Não, olha só. Então, a interposição de recurso de regra independe de caução. Mas, se houver uma previsão legal, uma exigência legal, terá caução. Parágrafo 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. O artigo 57, imediatamente já temos aí a próxima exceção. Artigo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas. Olha só, ótima pergunta para as bancas. O recurso administrativo tramitará no máximo por 2 instâncias administrativas, porque ele vai querer te pegar pelo duplo grau de revisão. Então, a banca pode te perguntar, pode afirmar para você que o recurso administrativo tramita no máximo por 2 instâncias, e não é verdade. Tramita por 3 instâncias administrativas. Aí vem a exceção, salvo disposição legal diversa. Beleza? Vamos para a 14ª exceção, artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo. Então, o prazo para interpor recurso administrativo, 10 dias, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Então, em regra, o prazo para recorrer, contado a partir da ciência ou da divulgação, é de 10 dias, salvo disposição legal. Então a banca pode perguntar: o prazo para a interposição de recurso será sempre de 10 dias? Não, porque tem a exceção. E se houver uma disposição específica em contrário? Parágrafo 1º do artigo 59. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Aí estava falando da decisão, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Então, os prazos podem ser prorrogados, porque é um prazo a favor da administração e também a favor do administrado, vai depender do caso concreto. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Então, de regra, o recurso não tem efeito suspensivo, mas se houver disposição legal em contrário, ele terá um efeito suspensivo. Parágrafo único do artigo 61. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Viu aí? Artigo 67, a última exceção. Artigo 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Então, beleza? Ó. De regra, os prazos processuais não se suspendem, mas se houver motivo de força maior, será suspenso. Então, pessoal, esse vídeo foi rápido, só para você entender. Dá um Ctrl F, abre a lei aqui, ó, abre a lei no site do Planalto, entendeu? Dá um Ctrl F, busca assuntos interessantes dentro da própria lei, que aqui no caso foi a exceção, que é o que as bancas mais adoram. Falou? Deus te abençoe rica e poderosamente.
Pode criticar, me critique, não tenho problemas em ouvir críticas, mas faça críticas inteligentes e não esqueça que a minha intenção é te ajudar a passar no concurso e estudar melhor. Falou? Então até a próxima. Valeu, pessoal.